Boa noite, irmãos. É bom estar aqui de novo e continuar, a pregação em Neemias. Se alguém lembra, lá em maio, eu comecei a pregar em Neemias. Estou voltando agora, depois de um longo e tenebroso inverno. E eu vou fazer uma revisãozinha aqui do capítulo 1, para quem não esteve conosco. Eu quero que você, então, abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Naquele sermão, então, no primeiro capítulo, o título que eu coloquei ali para o sermão era Com o que você se importa. E vou ler aqui o versículo 3, capítulo 1 de Neemias, versículo 3. E eles responderam: os restantes e os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão de pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o teu nome. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Neemias, nós vimos então nesse estudo aqui que Neemias, ele se importava com a glória de Deus. O que importava para ele era a glória de Deus e não a glória pessoal. Nós vimos também que ele era o copeiro do rei, era uma função muito importante naquela época. Era alguém que estava sempre junto ao rei e precisava experimentar o alimento que era oferecido para o rei, especialmente as bebidas que eram oferecidas ao rei, para que se houvesse algum veneno, quem morreria era o copeiro e não o rei. Naquela época era muito comum isso acontecer, os inimigos ali tentarem se infiltrar e matar com envenenamento os imperadores ou os reis da época. E Neemias, então, apesar de estar em uma posição tão alta, tão elevada naquele império, ele, ouvindo as notícias de Israel, as notícias de Jerusalém, que continuava em ruínas, apesar do povo ter voltado para lá já há algum tempo, ele então se coloca diante de Deus em jejum e oração, pedindo perdão dos seus pecados, perdão do pecado do seu povo e buscando a direção do Senhor para o que fazer. Então ele se importava mais com a glória de Deus do que com o sucesso pessoal dele, que ele tinha na posição que ele estava. E para ele também a oração era mais importante que o ativismo. Ele ouviu as notícias e ele não quis sair já agindo e fazendo alguma coisa, mas ele orou ao Senhor. E pelo texto nós podemos entender que foram aproximadamente uns 4 a 5 meses que ele esteve em oração e jejum. Nós vamos entender hoje um pouquinho por que essa demora também em ele tomar uma decisão, alguma atitude ali. Ele estava planejando o que iria acontecer, e aí então é o título da mensagem de hoje, no capítulo 2, de 1 a 8, preparado e posicionado. Essa era a condição em que ele estava depois desse tempo que ele passou jejuando e orando ao Senhor. E eu quero ler então agora o texto de Neemias, capítulo 2, versículos 1 a 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre.
Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este teu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, e também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. De um versículo a mais aqui. Mas aqui nós temos o seguinte, queridos. Neemias, ele está vivendo o cumprimento das Escrituras. Ele orou, que Deus falou com Moisés que se eles desobedecessem, Deus os espalharia pelas terras. E foi isso que aconteceu com o povo de Judá. Eles foram para o exílio e ficaram lá por 70 anos. Então, Neemias está vivendo o cumprimento das profecias de Deus. Mas o que nós podemos perceber em Neemias é que mesmo lá, numa terra distante, terra que não era a terra dele, ele ainda conhecia as Escrituras. E ele estudava as Escrituras porque ele ama a Deus, ama o povo de Deus, ama o reino de Deus e deseja ver o reino de Deus estabelecido na terra. Hoje veremos que ele se planejou bem para o que pretende fazer. E ele está pronto, então, agora para entrar em ação quando Deus lhe der a oportunidade para usar esse tempo. Neemias, para nós, então, é um modelo de servo dedicado a Deus, de alguém que tem um testemunho poderoso de fé, coragem e liderança. Um líder que tinha fé em Deus, confiava nas promessas de Deus, líder de coragem, enfrentando situações difíceis e uma liderança fiel. Neste segundo capítulo, então, nós vamos agora ver a resposta de Deus às orações de Neemias. Ele esteve orando diante do Senhor, jejuando, pedindo a direção de Deus. Deus, então, recompensa ele, dando a resposta às suas orações. Deus abre as portas, move corações, começando pelo coração do próprio rei Artaxerxes. Este momento, então, ele é crucial e é uma demonstração clara de quando nos alinhamos aos propósitos de Deus, à vontade de Deus, ao que Deus quer que nós façamos, Deus, então, é fiel em agir em nosso favor. No livro de Neemias, ele nos desafia a refletirmos sobre as nossas próprias vidas. Eu quero que você pense comigo hoje como você tem vivido. Nós vamos ver um exemplo de um homem que foi fiel ao Senhor. Vamos ver algumas características desse homem. E vamos pensar em nós, como nós temos vivido, como nós temos respondido aos desafios que se nos apresentam muitas vezes. Nós estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto para atender a um chamado de Deus? Neemias ele estava confortável na posição que ele tinha. Ele não precisava se preocupar com nada. O povo tinha voltado. Quem quis voltar para Israel voltou. Ele estava ali, bem estabelecido no reino. Mas ele preferiu deixar todo o seu conforto para estar junto ao povo de Deus, trabalhando para que a cidade de Jerusalém fosse reconstruída, os muros fossem reconstruídos. Nós estamos buscando também a direção de Deus e confiando nele, no poder dele, em nos capacitar para fazer a sua vontade. Prepare-se, então, para uma jornada espiritual onde nós vamos aprender com Neemias a importância da oração, a importância da perseverança cuidadosa e da ação corajosa. Que o Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações e nos inspire a ser agentes de mudança em nossas famílias, igreja, comunidade em que nós vivemos. Os reis persas, para começar
entender então um pouquinho esse texto. Os reis persas, eles eram governantes absolutos e a palavra deles era como lei. O que eles decidiam era lei e tinha que ser cumprido. Na melhor das hipóteses, esses reis eram cruéis. Isso, na melhor das hipóteses, eles eram cruéis. Não faltavam motivos para suspeitarem de que alguém poderia desafiá-los ou ser desleal a eles. Um pouco disso a gente pode ver no verso 2, quando o rei percebe que Neemias está triste. Ele tem uma aparência triste, o que não era comum, pela pergunta do rei. Neemias não devia aparecer diante dele dessa forma. Mas o rei percebe isso. E veja que ele não perguntou se Neemias estava doente. Porque ele percebeu, essa tristeza sua não é de doença, é algo mais, é coisa do coração. A reação de Neemias também evidencia a desconfiança que surgiu no rei. Tem algo errado e não é doença. Neemias, quando ouviu então a pergunta do rei, ele não ficou grato, porque o rei se importou com ele. Olha, o rei viu aqui que eu estou meio triste, né? Apareci diante dele desse jeito, então ele olhou para mim de uma maneira diferente aqui. O texto diz que Neemias ficou com muito medo. Versículo 2, né? Fiquei com muito medo dessa pergunta do rei. E ele tinha boas razões para ficar com medo. Os reis persas não gostavam de pessoas, vamos assim dizer, depressivas diante deles, né? E pessoas que tivessem alguma aparência de estar sendo desleal ou agindo de maneira errada. Ele tinha acabado de dar o vinho, provado de dar o vinho ao rei. A situação de Neemias pode ficar ainda pior. A gente vê aqui que o rei ficou preocupado com ele, e ela pode ficar pior. Estar triste na presença do rei não era bom, não era uma coisa boa, que o rei percebeu isso. Mas o motivo precisava ser revelado. E quando Neemias desse o motivo, aí a situação podia ficar pior. Mas ele confia no Deus a quem ele orou, a quem ele buscou. E ele sabe que Deus ouve as orações, e então ele responde. Nós vimos no capítulo 1 aqui que Neemias soube que Jerusalém ainda estava com as muralhas destruídas, que as portas continuavam queimadas. Mesmo após quase 90 anos, de que boa parte, né, umas 50 mil pessoas tinham voltado já para Jerusalém, no decreto que Ciro tinha permitido eles voltarem, de acordo com a profecia de Deus também. Os muros, então, continuavam em ruínas, as portas queimadas, a visão era lamentável daquela cidade. Neemias não se conforma com essa notícia. E ele tem a oportunidade, então, para voltar, vê essa oportunidade para voltar e ajudar de alguma forma. E ele pede, então, ao rei isso. E o pedido que ele vai fazer, na verdade, é para que o rei reveja uma ordem que ele tinha dado para que Jerusalém não fosse reconstruída. O medo dele estava nisso. Ele vai pedir para que o rei reveja uma decisão que ele tomou. Esdras 4, eu vou ler, os versículos ser projetados aqui, você pode acompanhar comigo. É mencionado que os inimigos dos judeus mandaram cartas a Artaxerxes, alegando que se Jerusalém fosse reconstruída, representaria uma ameaça ao império. E isso foi aceito pelo rei como verdade. A partir do versículo 6, diz o texto: no começo do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, que substituiu Assuero, rei da Pérsia, Bislão, Mitredade, Tabel e os outros companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico e traduzida. Eis o teor da carta, endereçada ao rei Artaxerxes. Ao rei Artaxerxes, de seus servos, os homens deste lado do Eufrates, em tal tempo. Seja do conhecimento do rei que os judeus que saíram daí vieram a Jerusalém. Eles estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão restaurando as muralhas e reparando seus fundamentos. Saiba ainda o rei que se aquela cidade for reconstruída e as muralhas forem restauradas, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos. Agora, como somos assalariados do rei e não queremos ver a desonra dele,
Por isso, mandamos este aviso ao rei, para que faça uma investigação no livro das crônicas dos seus pais, e nele o rei descobrirá e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias que nela tem havido rebeliões desde os tempos antigos. Por isso a cidade foi destruída. Portanto, informamos ao rei que, se esta cidade for reconstruída e as suas muralhas forem restauradas, o rei não terá mais a posse das terras desse lado do Eufrates. O rei Artaxerxes tinha dado essa ordem. Diante do conteúdo então dessa carta, agora vem a resposta do rei. O rei mandou a seguinte resposta: a Reum, o comandante, a Sinzai, o escrivão, e aos seus companheiros que moram em Samaria, bem como aos demais que estão além do Eufrates, paz. A carta que vocês nos mandaram foi lida com clareza na minha presença. Por ordem minha, fizeram uma investigação e descobriram que, desde tempos antigos, aquela cidade tem se levantado contra os reis, e nela ocorreram rebeliões e tumultos. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que dominaram toda a região além do Eufrates, aos quais foram pagos direitos, impostos e pedágios. Agora, deem uma ordem para que aqueles homens parem o trabalho e aquela cidade não seja reconstruída, a não ser com autorização minha. Tenham cuidado e não sejam negligentes nessas coisas, porque aumentariam o dano em prejuízo dos reis. Viu a resposta do rei Artaxerxes? E por que Neemias ficou com medo diante dele? Ele vai pedir para que o rei reveja isso aqui. Ainda bem que o rei colocou, que a não ser com a minha autorização, ele sabia que tinha a palavra do rei também ali. Diante desse fato, fica claro para nós percebermos essa tristeza no coração de Neemias e o temor que ele tinha para que o rei revisse essa própria ordem. Não é de admirar, então, que ele tenha passado 4 meses jejuando, orando e buscando a presença do Senhor, confessando seus pecados do seu povo, porque ele sabia que seria um grande desafio que ele teria pela frente. E se Deus não estivesse com ele, não estivesse agindo em seu favor, ele poderia ser considerado um traidor ali no reino, pedindo que aquela cidade fosse reconstruída por ordem contrária do próprio rei. Ele corria o risco de perder a sua posição de copeiro do rei, o grande conselheiro do rei, do grande Artaxerxes. E aqui, antes de prosseguirmos, eu quero pensar um pouquinho em nós, antes de continuarmos o texto aqui. Nós não somos iguais aos reis persas, eu espero que não, pelo menos na crueldade deles, Mas, trazendo o exemplo dele para nós hoje, será que você consegue perceber quando há algo errado na vida do seu irmão? Pegando esse comecinho aqui, quando o rei percebeu uma tristeza que vinha do coração. Não era algo físico. Muitas vezes, até uma questão física a gente até entende, a gente até se preocupa. Quando sabe que alguém está enfermo, a gente fica preocupado. Mas será que você percebe quando o seu irmão está com algum problema maior, alguma dificuldade espiritual, algum pecado na sua vida, e você senta com ele e quer ajudá-lo de alguma forma? Será que a gente tem feito isso? Será que a gente se preocupa uns com os outros, ao ponto de sentirmos falta dos irmãos participando também dos cultos, do GP, da escola bíblica? Será que a gente consegue ter essa percepção? Ou será que nós ficamos tão preocupados com nós mesmos, em satisfazermos as nossas necessidades, em estarmos querendo sermos ajudados naquilo que nós precisamos, e não nos importamos uns com os outros? Eu fiquei pensando nesse texto aqui, o rei viu algo diferente em seu servo. E será que nós fazemos isso? Será que nós nos importamos nesse ponto uns com os outros? Ou nós nem conhecemos quem está do nosso lado, muitas vezes? Tenhamos esse cuidado, de nos importarmos uns com os outros. Nós fazemos parte de um corpo e queremos servir uns aos outros em amor, buscando a edificação do corpo de Cristo. Continuando, Artaxerxes, então, viu que havia algo errado com Neemias, que ia além do seu físico, e quis saber o que era. Neemias expôs o caso, a situação, e foi bem sucedido no que ele pediu. A pergunta é, por que Neemias foi bem sucedido em seu pedido? Por que o rei ouviu e atendeu ao seu pedido? Neemias, nós vimos já no estudo anterior, Neemias ele se importava mais com a glória de Deus do que com a sua própria posição, sua glória ou qualquer outra coisa. Ele se importava com o povo de Deus, com as coisas de Deus. E hoje nós vamos ver algumas características de um homem que tem esse temor de Deus e como ele age, e como ele trabalhou, como ele planejou essa conversa com o rei. Como ele, naquele tempo que ele esteve orando, jejuando, ele não apenas orou e jejuou, mas ele planejou esse momento
planejou o que precisava acontecer. Ele demonstrou, então, que ele tinha essa capacidade, Deus pôde usá-lo de uma maneira poderosa. E a primeira característica que nós vamos ver, então, é que Neemias era uma pessoa leal. Neemias era uma pessoa leal. Apesar da lealdade de Neemias não estar enfatizada aqui no texto, a gente pode ver isso pelo comportamento dele e pelo sucesso que ele teve no pedido que fez ao rei. Neemias possivelmente passou então aqueles 4 meses, depois de ouvir as notícias ali, em oração, pedindo a direção do Senhor. E ele então toma as medidas, não de maneira precipitada, não de maneira desesperada, não agindo na impulsividade, mas ele busca Deus em oração. E ele reserva tempo para planejar tudo o que ele precisava fazer, para que aproveitasse ao máximo todas as oportunidades e aproveitasse também a posição em que ele estava, de conselheiro e alguém muito próximo do rei, e que teria acesso a tudo que ele precisava também na sua empreitada, nessa jornada que faria ali para a terra de Israel. Chega o momento de colocar em ação agora o seu plano e tomar as medidas assertivas, a fim de pôr em prática. E ele começa de uma maneira interessante. Veja, no versículo 3, o rei pergunta como é que ele está, porque ele está triste, né, qual a dificuldade dele, e a resposta dele é que o rei viva para sempre. Essa é uma saudação comum, era comum isso acontecer e falar-se isso ao rei, mas de Neemias não está soando de maneira falsa, de maneira hipócrita. Ele realmente deseja que o rei vá bem. Ele deseja que o rei tenha saúde, tenha vida e possa exercer as suas funções ali. Então ele não somente responde de maneira formal, mas com esse desejo de que realmente isso aconteça. A pergunta que eu faço para você e para nós, para mim, você tem sido leal a Deus e buscado a Ele em oração? Neemias não servia somente ao rei Artaxerxes, ele sabia a quem ele servia, o Deus a quem ele adorava, a quem ele servia. Você tem feito isso? Você tem buscado ao Senhor? Você tem orado? Você tem lido a sua palavra? Você tem dedicado tempo à devoção ao Senhor? Você tem apresentado a Ele os seus pedidos e dado graças por tudo que Ele tem feito por você? Tudo que Ele tem realizado na sua vida? Todas as oportunidades que Ele dá para você também poder usar para divulgar, para anunciar a verdade do Evangelho? Você tem sido leal também para com a sua igreja? Você tem servido aos seus irmãos, tem servido à comunidade do povo de Deus? Você tem se preocupado com os seus irmãos? Você tem sido leal também com a sua família? Os casados com os seus cônjuges, seus filhos, com os seus amigos ou chefes também no seu trabalho? Como tem sido a sua lealdade? Neemias era uma pessoa que era confiável. E o rei chegou e percebeu algo diferente nele, quis entender o que estava acontecendo. Nós precisamos também ser essas pessoas leais ao Senhor em primeiro lugar. E isso refletirá na nossa lealdade às outras pessoas à nossa volta. A segunda característica que nós temos em Neemias é que ele era uma pessoa que tinha cuidado com as palavras. Ele sabia como colocar as suas questões. Nós sabemos como é bom ser prudente no falar. Tiago 3:2 nos diz que se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Eu acho que todos nós aqui, já em algum momento, a gente já tropeçou nisso, né? Já nos arrependemos de ter falado coisas que não deveríamos, de ter respondido de maneira que não deveríamos. Mas Tiago fala que se nós não tropeçássemos no falar, seríamos perfeitos, conseguiríamos controlar tudo mais em nós. Paulo também, escrevendo aos Colossenses, diz que nós devemos ter palavras temperadas, palavras agradáveis aos que nos ouvem. E quantas vezes nós não achamos necessário falar de maneira agradável ou sensata, mas queremos falar o que pensamos, da forma como quisermos, expressar nossa indignação, colocar tudo para fora, extravasar, sem se preocupar com o que está acontecendo. É mais natural que isso aconteça, né? Houve alguma questão, você já responde de uma outra maneira e já age de maneira contrária, já defensiva muitas vezes. Neemias não fez isso. Observe que ele foi diplomático com o rei e ele soube aproveitar o momento certo, com as palavras certas, da forma certa. Primeiro, então, ele responde ao rei, desejando que o rei tenha saúde, tenha vida longa. E talvez, se fosse um de nós,
com um temperamento mais colérico, ou um sangue mais italiano, né, que acho que é um eufemismo para pecador, teria respondido assim: por que eu estou triste? Eu te direi o motivo, rei. Vou dar um motivo para você aqui. 13 anos atrás, no seu reinado, isso mesmo, no seu reinado, um grupo de judeus voltou com Esdras para Jerusalém, tendo cumprido o decreto de Ciro, imperador que permitiu os judeus voltarem para sua terra. No entanto, quando os governadores da região souberam disso, enviaram uma carta para o Senhor, pedindo a interrupção dos trabalhos. E você, isso mesmo, você mandou parar tudo. Nem mesmo quis ouvir o outro lado da história. Você não se importou em saber que a atitude daqueles governadores era apenas por ciúmes e interesses pessoais. Quem de nós talvez teria respondido dessa forma? Um pouco mais intensivo do que eu fiz agora, né? Eu acho que se nós conhecemos a nós mesmos, não sei se não todos responderíamos de uma maneira mais incisiva. Alguma coisa assim. É verdade o que ele está falando, que eu li aqui, é verdade. Ciro tinha permitido a volta, os judeus voltaram, começaram a reconstrução. Inimigos do povo de Deus mandaram essa carta, o rei Artaxerxes mandou parar a construção. É verdade. Mas a forma como foi falada não seria bom. Se Neemias tivesse agido assim, a situação ia ficar feia para ele. Mas preste atenção. Muitas vezes nós respondemos nessa forma. Nós respondemos na impulsividade. Isso dá a impressão de que vai nos fazer sentir melhor. Não, eu tenho que extravasar, eu tenho que colocar, eu tenho que falar. Se eu não falar, não vai resolver a minha vida. E não é assim, não é dessa forma. Isso muitas vezes acaba piorando a situação. Quantos de nós, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, ou até mesmo em casa, não respondemos de maneira assim, muitas vezes, de maneira grosseira, de maneira arrogante, a alguma pergunta que foi dirigida a nós, quando interesses pessoais estão em jogo. Ou até mesmo em uma conversa, quantos não se exaltam quando são contrariados no que dizem? Fazemos isso porque achamos que temos o direito de ter a resposta para tudo e que temos razão em tudo. E achamos que isso vai melhorar. Na verdade, a situação pode ficar pior. Não seria muito melhor, talvez, nós considerarmos o que foi falado, ponderarmos e vermos como o nosso coração vai responder aquilo? E quando nós respondemos, ponderar como que eu estou respondendo, como que eu estou falando, como está sendo a minha resposta a isso. Eu acho que é comum, queridos, não sei se é só na minha casa que acontece isso, mas é comum, né? Nós, às vezes, respondemos de maneira áspera. E com os mais próximos é mais fácil de fazermos isso, parece. Vamos ter cuidado com as nossas palavras, como nós falamos, como nós respondemos, como nós agimos. Isso não quer dizer que nós precisamos ser falsos em nossa lealdade, permanecendo firmes na nossa opinião e agindo erroneamente e pecaminosamente. Então eu vou disfarçar aqui, não. É cuidado com o coração. O rei percebeu que havia algo errado, alguma coisa diferente no coração de Neemias. Ele quis saber o que estava acontecendo. Neemias, com a graça de Deus, foi respondendo de maneira muito assertiva ao rei aqui. Não faz bem a ninguém o pecado da rebeldia no coração. Esse pecado tem que ser extirpado de nós. Precisamos entender que Deus é quem coloca as pessoas em nossa vida para que aprendamos a nos submeter primeiramente a Ele e a considerar o outro superior a nós mesmos, sendo gentis uns com os outros em amor. Deus usa pessoas para nos tornar santos, mas geralmente queremos que elas nos façam felizes. Deus coloca pessoas à nossa volta, queridos, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Essa é a verdade. Muitas vezes nós queremos que as pessoas nos façam felizes, mas a verdade é que Deus quer nos moldar ao caráter de Cristo. E como é que Ele vai fazer isso? Colocando pessoas iguais a mim, para que a gente possa ser aperfeiçoado. Efésios 4 vai mostrar essa questão para nós, né? Se Neemias tivesse respondido de maneira áspera, então, ao rei, dessa forma como eu falei agora há pouco, o rei, com certeza, ficaria na defensiva. Com certeza, ele se colocaria já fechado e não ouviria mais o que o próprio Neemias estava falando. Seria o fracasso total, a completa derrota para ele. No entanto, observe a resposta de Neemias no versículo 3. Que o rei viva para sempre.
Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? Neemias foi muito sábio aqui em responder com uma pergunta. Ele perguntou ao rei: como que eu não estaria triste? Como que eu não poderia estar triste se a cidade dos meus antepassados está em ruínas, onde meus pais são sepultados, está destruída? Como eu não ficaria triste com relação a isso? Falando dessa forma, ele sensibilizou o coração de Artaxerxes. Quem não ficaria sensibilizado ao ouvir dos seus antepassados da condição da cidade em que eles estavam? Com isso, ao invés de afastar o rei, Neemias trouxe ele para junto dele, trouxe ele para próximo dele. Ao invés de colocar o rei contra ele, ele colocou o rei a seu favor. Trazendo para nós como nós evitaríamos também muitos sofrimentos e brigas se nós apenas soubéssemos utilizar bem as palavras e aproximar as pessoas ao invés de afastá-las. Quando nos desarmarmos dos nossos direitos e buscarmos o favor de Deus para nos ajudar em alguma situação a fim de sermos conformados a Cristo, o resultado será benéfico e de paz. Romanos 12, 18, Paulo escreve aos crentes dizendo que, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Esse deve ser o nosso desejo. E quando for necessário confronto por pecados, por erros, também devemos pedir o favor de Deus e a sabedoria dele, a ajuda dele, para que a solução seja produtiva, seja para restauração, para edificação. Neemias, com a sabedoria que Deus lhe deu, então, soube colocar a situação como uma questão pessoal e não política, pois havia um decreto proibindo que Jerusalém fosse reconstruída. E se ele tivesse agido de outra forma, talvez não teria tido esse resultado que teve. Um outro judeu, na mesma época, no mesmo reino, usou a mesma estratégia. Não sei se você lembra. Isso aconteceu no governo do antecessor de Artaxerxes, do rei Xerxes ou Assuero, quando a rainha Ester levou ao conhecimento do rei uma conspiração de Amã, um dos oficiais do rei ali, tentou matar os judeus. E Ester levou o caso como algo pessoal também, não como algo político. Ester 7 nos diz assim, a partir do versículo 3, também acho que vai ser projetado aqui. Então a rainha Ester disse: se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do seu agrado, que a minha vida seja a resposta ao pedido. E que, como desejo, eu possa ter o meu povo, porque fomos vendidos, e eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei Assuero perguntou à rainha Ester: quem é este cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? E nós conhecemos o resultado dessa história, o que aconteceu ali. Naquela ocasião, Xerxes ficou surpreso de que alguém tivesse tentado planejar, ou planejou, a morte da sua esposa e, na consequência, o seu povo, os judeus. E ele não só reverteu esse decreto, como permitiu que os judeus, ao invés de serem mortos, pudessem matar aqueles que tentassem matá-los. Quando agimos, então, dentro da vontade de Deus, da forma como Deus espera que hajamos, o resultado será sempre benéfico. E aquele que não está interessado na solução, sairá envergonhado. Que sejamos aqueles que buscam a paz, confrontando o erro de maneira correta, diante de Deus. E isso nos leva à terceira característica dessa pessoa a quem Deus ouve, que é Neemias era um homem de oração. Neemias, olha, nós vamos ver nessa carta várias situações dele orando. No primeiro capítulo nós vimos isso, no capítulo 2 agora já foi citado que ele orou ao Senhor. Neemias sabia usar bem as palavras e o momento certo de falar, mas nada disso teria algum valor verdadeiro se ele não fosse um homem de oração. Capítulo 1 nos mostra isso. Neemias orou com adoração, com confissão de pecados, com ação de graças e com súplicas, quando ouviu da situação de Jerusalém. Ele orou segundo a vontade de Deus, nós vemos pela oração dele. Ele colocou as palavras do próprio Deus na sua oração, como se ele lembrasse do que Deus prometeu, o que Deus falou que aconteceria com o seu povo, tanto em rebeldia, como quando houvesse arrependimento.
Ele conhecia as promessas, ele sabia o que Deus tinha falado ao seu povo. Quando houvesse confissão de pecados, quando houvesse arrependimento, Deus agiria favoravelmente a eles. E nesse momento, então, em que o rei aborda ele perguntando o porquê da sua aparência estar triste, antes de prosseguir no seu pedido, ele ora a Deus, pois ele sabe que o sucesso ou o fracasso do seu plano dependia de Deus ser favorável a ele. Versículo 4 nos mostra isso. O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este teu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos de meus pais, para que eu a reconstrua. Veja, ele ora ao Senhor. Antes de responder, ele ora ao Senhor. E pede, então, que Deus haja. Quanto tempo nós passamos em oração? Adorando ao Senhor, confessando nossos pecados, dando graças a Deus e suplicando o seu favor em nossas vidas. Será que nossas orações têm esses elementos de adoração, de confissão de pecados, de ação de graças e de súplicas a Deus? Isso é interessante, nós pensarmos como nós temos orado também, como nós temos colocado diante de Deus as nossas orações. Suplicando em favor de nossas famílias, de nossa vida, nossa igreja, nossa cidade, nosso país. Eu penso que nós vemos pouco agir de Deus em nossa vida, porque nós oramos pouco. Ou também porque muitas vezes oramos com desejos egoístas, pensando apenas em nosso mundinho e nos nossos desejos pessoais. Nós não nos importamos com a expansão do reino de Deus e não oramos por isso. Pedindo que Deus nos dê oportunidade para compartilhar o Evangelho, para levar as boas novas de salvação. Nós não nos importamos com a situação das pessoas que estão perdidas, ou nos importamos pouco. Porque se nós nos importássemos, nós falaríamos mais do amor de Deus, da graça que há em Cristo Jesus. Essa é a verdade. É por isso que nós oramos pouco, talvez. É por isso que nós falamos pouco. Para que todos que ouçam cheguem ao conhecimento da verdade. Que é a vontade de Deus, que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. É lamentável a nossa situação de oração, muitas vezes. E eu me coloco aqui, irmãos, junto com vocês. Não estou acusando vocês sem me acusar primeiro. Neemias, ele visava a glória de Deus, e ele orou a vontade de Deus. Ele sabia que Jerusalém em ruínas significava a oportunidade do nome de Deus ser zombado e escarnecido. Ele lembrou do Salmo 79, foi escrito na época do exílio, que diz o seguinte: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Tornamo-nos objeto de deboche para os nossos vizinhos e escárnio e de zombaria dos que nos rodeiam. Ajuda-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Será que nós nos importamos com a glória de Deus ao ponto de falarmos do amor de Deus, da graça de Deus em Cristo Jesus? Para que as pessoas não fiquem pensando: mas as pessoas, esse aí é igual qualquer um que eu conheço, o que tem de diferente na vida dele? Nós devemos nos importar com a glória de Deus. Neemias, ele não morava em Jerusalém, ele não estava lá, ele estava a quilômetros de distância de Jerusalém, mas ele se importava com a cidade, com a glória de Deus, e a cidade escolhida por Deus, onde o plano, o drama da redenção seria ali realizado um dia. E ele não menciona Jerusalém. Veja como ele foi cuidadoso até nisso. Ele fala para voltar para Judá, a cidade dos pais dele. Ele não traz Jerusalém em foco. Orar, então, nós vemos que é a prioridade para Neemias. Ele orou, esperou o tempo certo e chegou. Talvez ele tenha percebido que a presença da rainha ali, junto com o rei, também ajudaria nisso. O versículo 6 diz que o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado. Isso nos mostra que devemos ter sabedoria para saber a hora certa de falar e de agir. Precisamos estar bem preparados e posicionados para que Deus, no tempo que Ele tem determinado, Ele então nos ajude a ter a resposta certa e a ação correta. E isso nos leva a mais uma característica desse homem a quem Deus ouve. Neemias, ele tinha clareza no seu plano. Ele não chegou diante do rei com qualquer coisa. Ele apresentou o seu plano ao rei.
Já foi dito que Neemias precisava que uma lei do próprio Artaxerxes fosse revogada. Sem que isso acontecesse, a sua intenção de reconstruir os muros não teria sucesso. Ele sabe que precisa ser enviado pelo rei, afinal ele era um servidor público que atendia pessoalmente ao rei. E dificilmente poderia empreender algo tão grande sem que o rei permitisse que ele fizesse isso. Novamente, então, não há desejo nele de ambição pessoal. Você não vê ele buscando algo para ele em si. Ele visa a glória de Deus. Ele tenta empreender algo maior. E seu desejo é abnegado, em favor do povo de Deus e do nome de Deus. Ele não almeja nenhuma vantagem pessoal, nenhum lucro financeiro ou fama. Pelo contrário, nós vamos ver mais para frente, capítulo 5, que Neemias usa os seus próprios recursos para ajudar as pessoas de Jerusalém. Neemias viu ali uma necessidade que precisava ser atendida, e ele sabia que ele podia ajudar. E ele pede a direção de Deus e pede que o rei seja favorável a ele. Neemias também sabe que ele precisa de cartas de recomendação. Versículo 7 nos diz isso. Eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que permitam a mim entrar em Judá. Para ele não basta ser sincero, ter desejo e entusiasmo apenas naquilo que ele almeja fazer. Certamente ele encontrará obstáculos à frente, que se não forem eliminados, impedirão o prosseguimento desse projeto. Assim, ele antecipa as soluções para aquela questão. Provavelmente ele tinha ouvido já que na época de Esdras aconteceu isso, de pessoas se levantarem contra e tentarem impedir a reconstrução, o que estava acontecendo ali, do templo, especificamente da cidade. Então, antes que ele enfrente essa dificuldade, ele já pede ao rei cartas que deem autorização para ele fazer essa investida ali em Judá. Ele também precisa de recursos, de insumos que o ajudem a levar à frente, adiante, o empreendimento. E ele sabe de onde vem isso. Versículo 8 nos diz. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeiras para as vigas dos portões da cidadela, do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que eu irei morar. Ele sabe que o rei pode fazer isso, e ele orou, pedindo que Deus o ajudasse. Deus o ajudou, planejando esse plano todo. Ele fez toda essa elaboração, todo esse planejamento, esses 4 meses. E ele foi e apresentou ao rei na hora certa. Ele, então, não age impulsivamente, não age na euforia, não age na emoção, mas tudo muito pensado, tudo muito bem planejado. Ele queria que esse plano tivesse sucesso, e por isso pensa em cada detalhe, para que o nome de Deus não fosse zombado. Ele sabe o que pretende fazer, e o que ele pretende fazer é a vontade de Deus. De onde virá o recurso? O rei tinha como fazer isso para ele. Não é incomum nos nossos dias que líderes, sejam líderes governamentais, eclesiásticos ou empresariais, que se desculpam na falta de planejamento, alegando terem fé ou serem visionários. Então, conversa mais ou menos assim. Deus me disse para fazer isso e aquilo. Daí alguém pergunta, é mesmo? Mas como é que você vai fazer? Não sei, eu vou começar e deixar o restante com Deus. Fácil, né? Entregar para Deus se não der certo depois. É por ações dessa forma que muitas vezes o nome de Deus é zombado, é escarnecido, quando os recursos também são mal utilizados. Nós precisamos aprender com Neemias a orar e, ao mesmo tempo, planejar. Planejamento não é rápido, você não faz de um dia para o outro. Você demora um tempo e vai pensando e repensando e trocando ideias e vai levando adiante. E o resultado será muito bom, de algo que foi bem planejado. O próprio Jesus, quando ele fala aos que querem o seguir, que há algumas condições e que há um custo em segui-lo. Você pode ver isso lá em Lucas 14, a partir do versículo 25, você vai ver essa questão da condição para um seguidor de Jesus e o custo que você tem disso, para que não seja envergonhado também. Neemias faz, então, tudo o que ele pode fazer e começa orando. Depois ele planeja e chega diante do rei. No momento certo, na hora certa. Mas ele reconheceu que nada disso teria valor
se não fosse a bondosa mão de Deus sobre a sua vida. Foi a bondosa mão de Deus que estava sobre ele. Versículo 8, ele afirma isso. E o rei me deu o que eu pedi, porque a bondosa mão do meu Deus estava sobre mim. Um descrente diria que foi o acaso, ou o bom planejamento que Neemias fez, planejamento estratégico dele, ou outras situações não descritas aqui nesse livro. Mas Artaxerxes ser favorável ao pedido de Neemias é porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Diante de um homem assim, leal, sábio nas palavras, um homem de oração, um homem com clareza nos seus planos, qual foi a resposta do rei Artaxerxes? No versículo 6. Quanto tempo vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Ele já teve a resposta, você pode ir. Só quero saber quanto isso vai acontecer. E ele diz no texto, na sequência, diz que ele deu um prazo para o rei, para que isso acontecesse. Neemias, então, teve a sua resposta atendida. E mais, Neemias recebeu mais do que ele pediu. Versículo 9, eu acabei lendo também, junto ali, né? Versículo 9 diz, então fui aos governadores da região do lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavalheiros. Ele pediu recursos, ele pediu cartas para ir, mas o rei manda também um exército junto com ele, para que se houvesse qualquer impedimento, o exército do rei estava ali junto. E aquela comitiva impressionaria aqueles governadores do outro lado da região, para que não se levantassem contra essa decisão que ele havia tomado de enviar Neemias de volta para Jerusalém. Concluindo, irmãos, esse tempo, você conseguiu perceber o porquê Neemias foi bem sucedido no seu plano, no seu pedido ao rei ali? Essas características fazem parte da sua vida? Você é uma pessoa leal, você é uma pessoa confiável, você é uma pessoa que usa palavras corretamente, você é uma pessoa de oração, você é uma pessoa que planeja bem a sua vida, o que você vai fazer. Quando oramos de acordo com a vontade de Deus, Ele sempre será favorável a nós e ouvirá as nossas orações. Você crê nisso? Que quando você ora de acordo com a vontade de Deus, Deus vai responder às suas orações? Pode crer, porque isso é verdade. Mas para você saber a vontade de Deus, você precisa conhecer esse livro aqui. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Sem você conhecer a Deus, você não vai orar a vontade de Deus, você vai orar a sua vontade, do seu jeito. Neemias, você vê na oração dele, leia de novo o capítulo 1, você vai ver a oração dele, ele orando a vontade de Deus. Tiago 4, versículo 2 e 3, nos diz que Deus não responde orações egoístas e orações feitas com desejos errados. Deus não vai ouvir orações que são feitas com motivos errados, com desejos egoístas. Pode ter certeza disso também. Deus ouve orações de acordo com a sua vontade. Como você tem orado? O que tem dominado os seus desejos e planos? Jesus, ele foi um homem de oração. Os evangelhos nos mostram isso. Ele orava de acordo com a vontade de Deus, e Deus cumpriu nele a sua vontade. Jesus sabia por que ele veio ao mundo, e ele foi leal ao plano do Pai. Ele teve uma vida de oração constante. Ele foi sábio em suas palavras. E ele sabia qual era o plano que nele se cumpriria. Ele foi até a cruz para que nós, que estávamos afastados de Deus, fôssemos reconciliados com Ele por meio do seu sangue, que nos purifica de todo pecado. Hoje nós podemos viver essas vidas leais, vidas de oração, vidas sábias, vidas com bom planejamento, quando desejamos a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe a seguir o exemplo de Neemias e ver a boa mão de Deus agindo nas nossas vidas também, nas nossas famílias, na nossa igreja, e tudo isso para que o nome dele seja glorificado e ele seja exaltado em nosso meio. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos por esse tempo que pudemos estar diante da tua palavra. Obrigado, Deus, porque temos recursos maravilhosos diante de nós para vivermos uma vida que honre e glorifique o Senhor. Nos ajuda a aplicar, Deus, isso na nossa vida. Nos dá discernimento, nos dá compreensão, nos dá um coração ensinável, um coração pronto, Deus,
a ser moldado pelo Senhor, para que sejamos cada dia mais parecidos com o teu Filho. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.